Olá, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para darmos uma contribuição aos que são contra e aos que são a favor, e aos que também não acham nada. Nós vamos dar duas passagens bíblicas, três, mas são duas principais que já foram mostradas em outros vídeos e que têm sido citadas com certa frequência. Eu já citei em vídeos que eu fiz sobre koinonia, sobre comunhão, vários deles, 6 a 8 passagens, mas nós vamos citar apenas duas. Nós já ligamos aqui o nosso temporizador, nosso cronômetro, para eu não falar demais, porque eu sou terrível. O que eu quero dizer? Qual é a mensagem que eu quero dizer? Eu vou ler e todo mundo já vai perceber o que eu quero dizer. Vamos começar com a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 12 ao 14. É a recomendação escriturística, portanto, feita por Paulo, que não é um homem comum, como muita gente deseja que ele seja um homem comum. É um homem preparado especialmente por Jesus, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Então, quem disser que Paulo não tem a autoridade dada por Jesus, estará dizendo uma inverdade. E o próprio Paulo, em Gálatas, diz que o evangelho por mim pregado, eu não aprendi de homens, mas diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tem autoridade, ele tem legitimidade, sim. Não é um franco atirador, não é fulano A e fulano B falando ao público o que bem entende. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12, 13 e 14, o seguinte: isso é para os que concordam e para os que discordam. É a recomendação escriturística. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a vossa consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. A versão que eu estou usando é a Bíblia King James atualizada, tá? Então, vos suplicamos que dedicais toda a vossa consideração aos que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então, nós já supomos aqui três coisas: estar congregados, segundo, ter uma liderança e aprender dessa liderança aquilo que foi ensinado por Jesus. Mas vamos em frente. Vamos ao 13 e ao 14. E que os tenhais na mais alta estima. Recomendação apostólica, recomendação escriturística para os que são pró e para os que são contra. Não é problema meu. Eu estou fornecendo o pão para cada um cortar e comer e rechear como bem entender. E que os tenhais na mais alta estima. Então, existe liderança, recomendação à liderança, e que haja a mais alta estima de todos nós pelos que são líderes. Então, mas aqueles que não são bons líderes, isso nós vamos ver depois num outro vídeo. Nós vamos fazer as considerações quanto a isso nos outros vídeos, em outro vídeo.
e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos, isso só é possível em comunhão física, comunhão emocional, proximidade física, proximidade doutrinária, sejam 30 ou sejam 300 ou seja 3.000, não faz diferença. Também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então nós vemos aqui o que nós já falamos, congregados, recomendação bíblica para que nós estejamos juntos, nem que seja periodicamente, mas juntos em perfeita união, em unidade e em perfeita comunhão. Essa é a indicação escriturística de um homem da envergadura do apóstolo Paulo, ministrador dos ensinamentos que ele recebeu de Jesus. Em segundo, que haja liderança no Senhor para ministrar os ensinamentos. Que tenhamos essa liderança na mais alta consideração. E que, estando juntos, como diz aqui no verso 14, nos exortemos, admoestemos os sonolentos, os lentos na fé, os lentos no entendimento, consoleis, ampareis e sejais pacientes. Tudo isso só é possível de um homem para outro, de uma mulher para uma mulher, entre homens e mulheres, entre pessoas cristãs dentro de uma congregação. Então, esse negócio de esvazia, desrespeita a liderança, são todos farinha do mesmo saco, como disse o moço aí, mais de um, está dizendo uma coisa pessoal, mas não é escriturística. E eu não estou defendendo aqui nenhuma má liderança, eu estou dando a minha contribuição à verdade do Evangelho, à verdade das Escrituras. Quem tem boa consciência já compreendeu o que eu quero dizer. Então aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12, 13 e 14, está dedicar toda a consideração aos que se esforçam no ministério, na liderança e que aconselham do Senhor. Não é preciso a presença de nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente, não, porque o Espírito Santo de Deus e a palavra capacitam homens para ensinar no Senhor. Estamos aqui com o padrão da boa liderança, certo? E a má liderança é outro problema. A má liderança não vai mudar essa verdade bíblica. A má liderança não vai mudar a recomendação do Espírito Santo e a recomendação de Jesus. É isso que muita gente esquece. Nesse ímpeto de colocar o dedo acusador e dizer esvazia, escarnece, debocha, isso não é de Deus, não. Isso não é segundo a vontade das Escrituras, isso é segundo o espírito do engano. Por que não dizer o espírito de Satanás? Então, nessa primeira passagem bíblica, que vocês vão ler, que é basicamente equivalente em outras versões, fala coisas bastante claras que tem muita gente hoje combatendo. Ficou bem claro. Liderança respeitada e também considerada,
na mais alta consideração, na mais alta estima, caminhar juntos, nos exortarmos, nos admoestarmos, nos consolarmos, nos ampararmos e sermos pacientes para com todos. Então, congregados, unidos em comunhão, com liderança capacitada. Muito bem. O outro texto que dá ênfase a esse texto e que, no caso, enriquece mais ainda, está na carta aos Hebreus, capítulo 10, nos versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Isso só é possível quando estamos congregados. Então, aquela falácia, aquela história, aquele pressuposto absurdo do eu cristão sozinho, eu e Deus, eu e o Espírito Santo, sozinhos, isolados, no íntimo do meu ser e no íntimo da minha casa, sinto muito, é falácia. Não existe. Não existe. Não adianta insistir. Se você é daquele que quer permanecer no erro, o problema não é meu. Eu só estou dizendo que não adianta insistir, porque essa é a recomendação das Escrituras. Cristão sozinho praticamente não existe. Ele começa a esfriar e começa a não desenvolver o amor fraternal, essa comunhão e esse auxílio mútuo. Por quê? Se ele é tão cristão assim, por que ele tem aversão a estar junto com os seus irmãos? O que manda o grande mandamento? No sentido vertical e no sentido horizontal. Então você vê que a teoria ou a teologia do eu sozinho, muito santo e muito ligado a Jesus e cheio do Espírito Santo, não existe. Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Agora, no versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Essa é a versão que está na Bíblia King James atualizada. Afinal de contas, né, é a King James. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Então, o certo, o tradicional, o recomendado e o que é também habitual é estarmos reunidos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia está se aproximando. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. O procedimento de alguns é excepcional, é não estar congregados. E aqui o texto está condenando os que não estão congregados, segundo o procedimento de alguns, mas não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, como congregação cristã. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Isso só é possível em comunhão entre homens e mulheres, seres humanos como eu e você. Tem que ser Jesus, pessoalmente. Eu só pratico aquilo que eu ouvi de Jesus, pois o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Quando a palavra de Deus fala, quem tem bom discernimento sabe que é o Espírito Santo de Deus falando, a não ser que a pessoa pertença a alguma seita interessada em desacreditar as Escrituras. Aí não é mais problema de vida cristã, é vida de, digamos, religião pessoal de alguma seita, é outro problema.
problema deles. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Motivemo-nos uns aos outros. Comunhão, reciprocidade, proximidade física, proximidade afetiva, responsabilidade mútua, fraternidade. Não há como fugir à verdade das Escrituras. Tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Esses dois textos aqui, já temos 15 minutos, esses dois textos aqui mostram poderosamente a necessidade, a indicação de estarmos congregados em amor fraternal, em termos uma liderança. Essa liderança, ela é válida, Jesus está validando isso, o Espírito Santo valida essas lideranças, então não existe recomendação bíblica para o desrespeito universal e rotineiro às lideranças. Vocês que andam preconizando um desrespeito universal, sistemático e rotineiro às lideranças, estão sendo desmentidos aqui em vosso procedimento. Vocês estão chamando, as Escrituras estão demonstrando que vocês estão errados, que vocês estão fazendo uma coisa contrária à vontade de Jesus. Ah, mas aquele mau líder, isso é outro problema, não vai invalidar o que já está escrito aqui. Isso vai ficar para um outro vídeo, certo? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e Hebreus capítulo 10, 24 e 25 são bastante claros e você pode constatar isso na sua Bíblia, em qualquer versão que você tiver. Se quiser, você pode ter acesso online à Bíblia King James, em, digamos, inglês, em português. Você vai ter acesso, se você não é possuidor de uma Bíblia de estudo. E eu gostaria de falar agora de uma outra parte, dizendo que Jesus não está ausente quando homens e mulheres de Deus pregam, não. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Isso, Jesus está capacitando homens, está autorizando homens, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Jesus está permanentemente conosco, que homens e mulheres cristãos, mediante a palavra e a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus representa a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. São três pessoas diferentes, mas os três são espírito puro, eterno e imutável, com a mesma honra, com a mesma verdade e com a mesma grandeza. É a triunidade santa. Então nós vimos aqui três passagens bíblicas que confirmam a necessidade de congregarmos, de estarmos congregados, de termos lideranças, de termos homens e mulheres também, que ensinam a homens e mulheres. Não é somente Jesus, não. Jesus capacitou. E Jesus capacita homens hoje através da atuação do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Essa é a recomendação bíblica.
Mas o Carlos não fala das más lideranças? Não, o Carlos não vai falar das más lideranças nesse vídeo. Eu estou falando da recomendação escriturística que realmente deixa muita gente numa situação delicada. Que pessoas são essas que ficam numa situação delicada? São as que dizem que não existe base escriturística para termos liderança, para nós aprendermos de homens, para nós respeitarmos esses homens nesses ministérios. E nós vimos aqui que essas passagens têm. Quem gosta de viver no acerto e na verdade poderá confirmar isso nas suas Bíblias. Então, todo aquele que anda escarnecendo das congregações, das lideranças, né, de os que, no caso, preconizam o grande cristão sozinho e solitário, cheio do Espírito e íntimo de Jesus. Isso não existe. Isso não existe. A koinonia, o amor fraternal, é exigência de Jesus e é exigência de todos os apóstolos. Fica aqui então a nossa colaboração. Vamos ver se nós vamos conseguir anexar ou não algum slide ou mais para passarmos outros textos que falam coisa parecida, apenas para nós enriquecermos o texto. Já temos 21 minutos, quase 22. Vamos parar por aqui, porque o Carlos fala muito. Tá? Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.